Casos de Covid-19 em crianças têm aumentado consideravelmente, principalmente aqui em Campina Grande. Nós já trouxemos os dados por aqui. E esses casos têm chamado a atenção das autoridades de saúde que reforçam os cuidados com as crianças, inclusive em relação à atualização da caderneta de vacinação. Para tirar dúvidas e reforçar essas orientações e cuidados, a gente conversa agora com a médica pediatra, doutora Socorro Martins, que também é especialista em imunização e vai trazer esse alerta para os pais. Doutora Socorro, muito bom dia e mais uma vez bem-vinda ao CBN Campina. Bom dia, Carol, e a todos os ouvintes, e mais uma vez obrigada pelo convite. Pois é, Carol, em pleno retorno às aulas, né, a gente se depara com uma alta circulação de vírus respiratórios, que normalmente esse comportamento de circulação, que a gente chama de circulação sazonal, é mais pertinho do inverno, é outono e inverno, e a gente está agora ainda no verão. E entre eles, a Covid-19, né, como vocês já mostraram aí, mais de 1000%, né, em relação a 2024, e a gente atribui a uma série de fatores, né? Principalmente a questão de que o nosso estado nesse ano recebeu muitas pessoas de outras regiões, de outros países, né? Então houve uma circulação muito grande de pessoas, e pessoas não circulam sozinhas. Elas trazem com elas também na sua bagagem vírus e bactérias, tá? Então, teve esse fator aí de grande visitação, aglomerações. E um outro fator, já que começou a circular a Covid, o vírus, ele procura preferencialmente aquelas pessoas mais indefesas. E qual o grupo mais indefeso no momento? São as crianças, particularmente as crianças abaixo de 5 anos, que não estão vacinadas. A nossa taxa de cobertura vacinal está em torno de 21% para a Covid-19, e ao mesmo tempo, muitas delas também nunca tiveram contato com o vírus, diferente de outros grupos populacionais em que já tem uma certa defesa, tanto pela vacinação, como porque já foram expostas ao vírus selvagem. E para as nossas crianças, a gente chama atenção, Carol, para as famílias, que não é interessante a criança ter contato com o vírus selvagem. Ela precisa, primeiro, ter contato com o antígeno vacinal. E uma pergunta que tem sido feita rotineiramente: doutora, mas essa vacina que tem aí, que o governo está disponibilizando, é uma vacina desatualizada, é uma subvariante XBB, que não circula em mais nenhum local do planeta. Por que a senhora está recomendando a vacinar meu filho com a vacina desatualizada? Aí eu trago a informação. Olha, a vacina, realmente, a subvariante não é a que está a que está circulando atualmente, né? Inclusive o governo federal está já adquirindo novas. Mas a variante é a mesma, é a Ômicron. Então, a gente precisa entender que é uma ramificação. Essas subvariantes, elas obedecem a uma filogenia, a ramificações daquela variante. Então, ela tem sim ainda uma eficácia contra o vírus. E nesse cenário epidemiológico que está sendo desenhado, especialmente aqui na Paraíba, então é importante sim que as famílias vacinem suas crianças, porque elas estão retornando às aulas, ou aquelas que estão indo pela primeira vez, estarão em contato, mais uma vez, em ambientes com mais pessoas, com aglomerações. Esse retorno às aulas, esse ano, tem que ter muito cuidado com as nossas crianças. As escolas devem seguir os protocolos sanitários rigorosos, tá? Então se faz isso aí. E as famílias cumprir também seu dever de casa, de vacinar suas crianças. Não só para a Covid-19, mas para
todas as doenças preveníveis por vacinas. Era isso que eu ia perguntar justamente para a senhora, porque a gente sempre fala da importância da atualização da caderneta de vacinação, não só para a Covid, mas para outras doenças também, né? Principalmente nesse início, como a senhora falou, tem muita criança que está indo pela primeira vez para um ambiente escolar, onde ele vai ter contato com muita gente ali também, com outros coleguinhas. Quais são as vacinas, digamos assim, específicas que os pais devem ficar atentos para essa faixa etária de quem está iniciando essa vida escolar, principalmente? Olha, Carol, nós temos disponíveis no calendário de rotina das crianças pelo SUS mais de 19 vacinas, né? Então, todas essas, e é isso que eu complemento a minha fala, que se as principais doenças infecto-contagiosas que acometem crianças existem vacinas, então, se você fizer, você está evitando que elas adoeçam. Vai ficar apenas aqueles outros vírus corriqueiros que ainda não têm vacinas, mas que também não são causadores de doenças tão graves. Então, tem que se proteger, sim, contra quando a influenza chegar, que ainda não chegou, né? A Covid, que está na vez, as vacinas para a araminingite, as pneumonias, porque a grande maioria, Carol, das infecções de criança abaixo de 2 anos são por vírus, tá? Para você ter ideia, as pneumonias de criança abaixo de 2 anos são virais. O VSR é aí o grande vilão das bronquiolites. Então, a gente tem que ter esse cuidado de colocar em dia, porque, olha, começa com uma infecção viral e, na maioria das vezes, vem a co-infecção. Vem o pneumococo, vem a pneumonia por pneumococo junto. E aí se soma um vírus e uma bactéria e o sistema imunológico do bebê ainda está muito indefeso e não suporta. Então, hospitaliza, né, complica e às vezes vem até a óbito. Era justamente também isso que eu queria conversar com a senhora sobre os casos graves, né? Porque tem muita gente que ainda acredita que uma criança que pega Covid não vai evoluir para os casos graves, mas pode evoluir sim. Inclusive aqui no Hospital da Criança de Campina Grande tem crianças que chegam a ficar internadas em casos mais graves. E também se a vacina, ela faz um efeito, digamos assim, a vacina não vai impedir que você pegue a doença, mas ela pode ajudar justamente a não chegar nesse caso mais grave. Queria que a senhora explicasse também essa situação e alertasse os pais, porque podem sim chegar a casos de internação dessas crianças. Exatamente, Carol. Remetendo ao início da pandemia, a gente lembra que quando começou, a gente observava só casos de idosos, né? Era o público realmente que mais foi acometido. E a gente dizia, não, paciente saudável, não, vai ser uma virose qualquer, né? Uma virose respiratória qualquer, não vai complicar. E com o decorrer da pandemia, com as mutações do vírus, o que é que nós observamos? Pessoas jovens, saudáveis, hospitalizando e morrendo. A criança também. Ela foi, claro, menos acometida na gravidade. A vacina, como você falou, não protege contra a infecção, não protege contra ela se contaminar com o vírus, mas vai proteger a criança contra as formas graves, que são as hospitalizações, os óbitos, as SRAGs, né, síndromes respiratórias agudas graves, a SINP, a Covid longa. Então, a criança, sim, pode ser acometida por formas graves, porque o vírus, durante todo esse tempo, ele sofreu mutações genéticas. Não é mais o mesmo vírus do primeiro caso lá na China, em Wuhan, entendeu? Então, é importante que as pessoas entendam que crianças saudáveis, rígidas, jovens, podem sim evoluir com complicações, como foi essa criança que ele faleceu, né? Aqui a gente já expressa nosso sentimento de solidariedade à família, com 4 anos de idade, uma criança saudável. Então, por isso que a gente faz essa alerta, né? E esse chamamento para que os pais, os responsáveis pelas crianças, vacinem seus filhos, né? De preferência o mais rápido possível, né, antes desse retorno às aulas. Até porque, Carol, qualquer vacina, ela precisa pelo menos de
15 dias para o organismo montar uma resposta imunológica contra aquele agente infeccioso. Então, você se vacina hoje, você não está protegido amanhã. E também tem que completar o esquema vacinal. Às vezes, o esquema são 2 doses, 3 doses, dá para depender do tipo da vacina, né, do agente infeccioso. Então, uma dose não vai dar a proteção desejada. Como também existem os reforços. Tem vacinas que precisam de reforços. Então, tudo isso precisa ser muito bem acompanhado para que seu filho realmente esteja imunizado. Os pais, por exemplo, qual alerta, né, para os pais agora, porque tem muita criança que já voltaram às aulas, né, a maioria das escolas particulares já voltaram às aulas ontem, já iniciaram, na verdade, nesse ano letivo, as escolas municipais aqui em Campina começam no próximo dia 10, qual a orientação, por exemplo, assim, ao pai para ele ficar atento aos sintomas? Qual sintoma ele deve ficar atento e já ali fazer uso das medidas de proteção, como o uso de máscara, já não levar mais essa criança para a escola, porque aí ele vai poder ter contato com outros coleguinhas? Qual a orientação nesse sentido, né? E principalmente quais os sintomas que a gente tem que ficar atento? Olha só, a maioria desses vírus causadores de doenças respiratórias, nos primeiros dias, na fase aguda da doença, eles se comportam de maneira muito semelhante, que não dá para você dar esse diagnóstico. Nem sempre a gente tem um pronto atendimento, um painel viral, que é um exame que a gente faz, um isolamento de alguns antígenos virais, alguns agentes infecciosos virais mais comuns, tá? Uhum. Exceto, por exemplo, uma infecção de adenovírus, que além de sintoma respiratório, ele pode causar também sintomas gastrointestinais, oculares. Mas a grande maioria, sintomas respiratórios. Vai depender do sistema imunológico, da resposta imunológica de cada criança. Então, no primeiro dia, ela vai ter aquela febrezinha, vai ficar lá hipoativa, às vezes sente dorzinha de cabeça, sente também dor de garganta, também pode perder o apetite, tem coriza, tosse, tudo bem. Mas se com o decorrer dos dias, depois dessa fase aguda, a criança pode continuar persistindo com febre alta, ou então ficar cansadinha, ficar roxinha, que a gente chama cianótica, tá? Irritada, largadinha, a criança não ri, a criança não se alimenta, é ali deitadinha, essa criança não está bem. Ela precisa ser reavaliada presencialmente por um pediatra. Porque na grande maioria das infecções virais, Carol, a criança pode ter febre até 39, alta mesmo. Mas você medica, hidrata, quando a febre baixa, a criança corre, brinca, você olha assim e diz, essa criança está doente? Mas ela está, tá entendendo? Diferente quando ela está se agravando, tá? Ela deixa de sorrir, ela deixa de brincar, ela está lá no cantinho dela, toda borocochô. Então, aí os pais devem ficar atentos. Vou trazer a participação dos nossos ouvintes agora, doutora Socorro. A Marília está perguntando com qual idade da criança ela está apta à vacina contra a Covid. Olha, a vacina da Covid-19, Marília, está no calendário de rotina das crianças de 6 meses até 5 anos. Até 4 anos, 11 meses e 29 dias. É de rotina. No momento, nós temos o fabricante da Pfizer. São 3 doses. A primeira, com 30 dias a segunda, entre a segunda e a terceira, 60 dias. Né? São 3 doses, a do laboratório Pfizer. Então, a partir de 6 meses, pode sim levar nossas crianças aos serviços públicos de vacinação. No momento, essa vacina só está disponível na rede pública. Já a Miriam Oliveira está perguntando se existe alguma penalidade para aqueles pais que não querem vacinar os filhos. Olha só, nós temos a legislação, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está regimentando isso aí. Nós também temos no nosso Código Penal. Então, assim, os pais, sim, podem ser penalizados, principalmente, né? Eu mesmo já vivenciei uma experiência dessa, de se recusar a tomar a vacina e a criança adoecer, complicar e ir para a UTI.
olha só, além de conviver com a vida toda, com a sua consciência, né, ele ainda pode ser responsabilizado criminalmente. Difícil essa situação, né? E já aproveitando essa questão, né, desses pais que ainda se negam a vacinar os filhos, muitos desses pais ainda têm dúvidas. Eu queria que a senhora, enquanto especialista em imunização, enquanto pediatra, né, inclusive já tem uma história bem grande, faz parte da Sociedade de Pediatria, presidente da Sociedade de Pediatria aqui da Paraíba, queria que a senhora orientasse esses pais em onde eles buscarem informações seguras, atualizadas sobre a vacina, em relação à vacina da Covid-19 principalmente, e as demais vacinas que estão no calendário infantil também. Olha, Carol, principalmente nos portais, né, das academias, portais científicos, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunização, no próprio Ministério da Saúde. E eu deixo uma mensagem aqui: vacinem suas crianças. Olha, não se deixem contaminar por essas fake news. Lá em casa, toda a nossa garotada, né, nós temos crianças abaixo de 3 anos, foram vacinadas. Eu sou pediatra, eu tenho um filho pediatra, filha também, alerta pediatra, e nós estudamos, nos aprofundamos muito sobre a questão da vacinação da Covid e vacinamos a galerinha toda. Estão todos maravilhosos, não tiveram nenhum tipo de reação a não ser a dor local. Então, se um pediatra, né, vacina seu filho, vacina seu neto, não tem nem o que a gente se questionar, que jamais a gente iria colocar em risco a vida de nossas crianças, né? Então, eu deixo aqui essa mensagem: não tenham medo, leve, nós vacinamos, né? Nós, inclusive, registramos o registro dessas crianças que foram vacinadas para estimular vocês, tá certo? E a gente melhorar essas coberturas vacinais e nossas crianças terem um retorno às aulas mais seguros, para eles e para toda a família e para toda a sociedade, porque uma criança contaminada contamina toda a escolinha, aquele habitat ali. Verdade. Fica aí esse alerta, essa orientação importante para você que é pai e você que é mãe. Doutora Socorro Martins é médica, pediatra, especialista também em imunização, entende do assunto e está aí o recado para você e o alerta também. Doutora Socorro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, trazendo ótimas orientações aqui para os nossos ouvintes, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos o espaço concedido e uma excelente semana para vocês e um bom e seguro retorno às aulas de nossas crianças e adolescentes. Carol, amém. Beijos. Abraço, que assim seja. 10h26.